excelência para todos nós, né, com muita saúde. Oi, bom dia. Eu não estou conseguindo. Espera aí, gente. Só um minutinho que eu vou entrar de novo. Ah, agora deu certo. Caiu tudo aqui, desculpa, acho que foi uma reinicialização. Bom dia a todos. A Velenice iniciou falando das mudanças na área de tecnologia. Na verdade, é uma mudança positiva, né? Decorre de uma lei estadual que foi batalhada aí pela própria Noreg. A Belenice trabalhou muito. Vocês me dão licença só um minutinho, porque eu estou tendo problemas aqui com a internet. Eu vou tentar mudar para o outro aparelho, que agora me ajudaram aqui, deu certo. Só um minutinho. Talvez você tenha. Não, acho que não tem tempo, porque você ainda está em outro. Mas é bom. Vinícius, você consegue me liberar no outro aparelho, por favor? Vou tentar por lá. Pronto. Muito obrigada. Desculpa, gente. Acho que eu baixei o Cisco aqui, enfim, deu uma reinicialização no equipamento, tá? Agora sim, bom dia a todos, ratificando os desejos da nossa presidente, de que esse ano seja um ano de muita excelência, de muito venturoso para nós todos e sempre com muita saúde, né? O motivo da nossa reunião de hoje é para tratar a respeito das alterações que ocorreram na nossa plataforma, na SEI, em virtude da entrada em vigência da lei estadual que permitiu a cobrança de valores módicos
para que a gente possa, enfim, dar sustentação à SEI, sem onerar tanto os notários e registradores. Já há alguns anos que nós mesmos que eu estou falando, nós, notários e registradores, estamos suprindo as despesas da SEI, que permite que toda a administração pública, os órgãos da administração, do Poder Judiciário, enfim, tenham acesso à nossa plataforma conforme determina a lei. De que maneira que a gente tem sustentado isso? Os valores das buscas e visualizações que ocorrem pela SEI, tá? Eles têm sido os 20% já integrados, 20% do Funajures já é integrado com a plataforma, com o GIF, já integra, então, a declaração de atos notariais e registrais, e mensalmente os senhores têm autorizado, por força de uma assembleia que nós tivemos lá atrás, fazem a doação dos 80% que sobraria desses emolumentos para que a gente possa manter a SEI. Então, com a entrada em vigência dessa lei estadual, nós vamos ficar por em torno de 3 meses avaliando como que, enfim, se esses valores que a gente vai receber pelos pedidos de certidões, pelos protocolos, que é o equivalente a R$ 6, eles serão suficientes para manter a SEI. Né? Então, esses valores que a gente tem retido dos senhores, eles vão ficar nesses próximos 3 meses meio que stand-by, né, Berenice? Aí, não sendo necessário mais a utilização dos valores que são retidos dos notários e registradores, a gente passa a fazer um estorno para vocês normalmente, tá? Ou seja, vocês vão receber a título de emolumentos e nós ficaremos, então, apenas com o valor que a gente nem chama de taxa aqui, porque não é emolumento, e sim é um valor recebido pela própria SEI do usuário para a manutenção da própria SEI, que são esses R$ 6. O motivo da reunião é que esses R$ 6, além de explicar isso tudo, é que esses R$ 6 também serão devidos por notários e registradores quando eles estiverem fazendo pedido para os seus usuários, para os seus clientes. Por exemplo, eu vou lavrar uma escritura, eu sou tabeliã, eu vou solicitar a certidão do registro imobiliário. Então, nesse pedido que eu estou fazendo, em nome do meu usuário, porque ele que deveria apresentar essa certidão, nesse pedido que eu estou fazendo, eu vou cobrar os R$ 6 do usuário a mais do que o valor da certidão, para que eu possa repassar para o registro de imóveis os emolumentos normais da certidão, e os R$ 6 ficarão retidos na SEI para manutenção da própria SEI. Não sei se eu estou sendo clara o suficiente, mas a intenção é dizer para os senhores que a parte nossa, em que nós nos integramos como notários e registradores, com outros notários e registradores dentro da plataforma, verificando, enfim, podendo visualizar, fazer buscas em pesquisa dinâmica. Quando nós fazemos isso com o nosso login de cartório, para nós continua sendo isento, sem cobrança de valor nenhum. Só haverá cobrança do valor de R$ 6 quando nós estivermos prestando algum serviço para o nosso usuário, na condição de fazermos diligências para podermos praticar nossos atos. Bom, enfim, para lavrar uma escritura, eu preciso solicitar uma certidão, essa certidão vai ser acrescida desse valor. Eu vou encaminhar essa escritura para o registro de imóveis competente, para registro daquela escritura por meio do e-protocolo, também vai ter acréscimo desse valor. Isso tudo vai ser pago de que forma? Todos os cartórios que fizerem adesão, e para isso é necessário apenas que tenha conta no Banco do Brasil,
nós teremos a possibilidade de, quando o usuário compra aquele crédito que ele já compra normalmente na SEI para a parte de visualizações, etc., ele também vai poder usar esse crédito para fazer o pagamento dos emolumentos do cartório. Como funciona na CRC, como funciona no SAEC da UNR. E aí, diariamente, isso é transferido para a conta do cartório, por meio de uma modalidade, que é uma espécie de PIX coletivo, né? Acho que o Djalma, se ele estiver aqui, ele poderia explicar como que vai funcionar essa parte. O Djalma da nossa... Está aí, né, Djalma? Você pode fazer a apresentação, por gentileza? Aí, depois da apresentação, a gente abre, então, para eventuais dúvidas. Oi, bom dia, estão todos me ouvindo? Sim. Bom dia a todos. Vamos partir primeiro Rafael, quem que vai apresentar? É o Matheus ou o Rafael Nunes? Para primeiro apresentar a modalidade dos pedidos, tá? Que é a modalidade onde o cartório faz solicitação de um serviço para o cliente dentro da plataforma. Esses serviços é referente aos pedidos de pedido de certidão e do e-protocolo. Para todos os demais pedidos de comunicação entre cartórios, seja solicitação, comunicação, de qualquer um outro tipo de serviço, esses serviços continuam gratuitos, tá? E a questão da cobrança dos emolumentos, primeiro nós vamos ter, não vai ser liberado hoje, tá? Como vai ser na cobrança do pedido, mas ele vai ter um prazo porque ainda tem um documento para assinar com o Banco do Brasil sobre a API, tá? Após a assinatura desse documento que a gente vai liberar essa modalidade. Como é que vai funcionar? O cartório que tiver interessado em receber os emolumentos a partir da SEI também, ele tem que ter uma conta no Banco do Brasil. Essa conta será cadastrada na plataforma e dentro do pedido vai ter uma opção do cliente falar que ele quer pagar também com os créditos. A partir dessa opção, o cartório vai poder passar os emolumentos para o cliente e o cliente pode debitar dos créditos dele. A gente modificou o procedimento, tá? Antes ia ser diário, mas isso é uma opção do cartório. Ele vai ser na forma do Pix também, tá? Se o cliente pagar com os créditos, num prazo de 15, no máximo de 15 a 45 minutos, o dinheiro já vai estar na conta do cartório, tá? Então, a gente transfere os créditos em valores do cliente para a serventia. Isso é questão de, às vezes, pode ser imediatamente, conforme o Pix, ou pode ter um prazo até 45 minutos. Rafael Santo, o Matheus? Sou eu, Djalma, Ah, tá. Rafael Nunes. Bom Oi, dia a desculpa, Rafael. todos. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Todos, todos estão visualizando minha tela? Sim, né? Tá, primeira coisa, né, quando o cliente ou o cartório for querer abrir o pedido, né, a gente vai no menu financeiro, a gente vai ter aqui vai mostrar o saldo, né, o cartório vai estar zerado. A primeira coisa que a gente vai fazer, tem aqui comprar créditos. Aqui o cartório ele vai colocar a quantidade de crédito, né, que ele precisa. O valor mínimo é R$ 6. Porém, caso a serventia queira colocar para deixar mais saldo, é possível também. Aí aqui no caso, eu vou colocar um exemplo, R$ 6 e vou avançar. O cartório e o cliente, ele vai ter duas opções para pagamento, que é o Pix. O Pix, a liberação é um prazo de 15 minutos. E tem também o boleto bancário. Aí o boleto bancário, o prazo de compensação dele é de 24 horas. Aqui, se eu gerar o Pix e avançar, ele vai me dar os dados, né, de confirmação. A validade do Pix é de 1 hora. E aqui eu finalizo, ele me dá o QR Code e com o valor. Em questão do Pix, é o mesmo, do boleto é o mesmo procedimento, coloco o valor, avanço, clico no boleto bancário
Avanço novamente, a confirmação, finalizo, ele já me gera o boleto com o valor para pagamento. Aí tem a questão da compensação. Compensado o valor, caso eu queira abrir o pedido, né, eu venho aqui em novo pedido. Caso seja pedido de segunda via, eu venho em pedido de certidão, novo pedido. E ele vai me abrir já os primeiros 3 campos já preenchido. Eu só vou colocar a cidade do cartório onde eu quero fazer a solicitação. Um exemplo aqui, eu vou colocar Cuiabá. Coloco a cidade de Cuiabá. Após, eu vou selecionar o destinatário. Um exemplo aqui, eu vou pegar o primeiro ofício como exemplo. E aqui, o cartório ou cliente ele vai marcar que ele está ciente que será debitado, né, os R$ 6 dos créditos. Eu fazendo isso, eu marco aqui e aí eu posso gerar o pedido. Aqui eu posso gerar, né, Djalma? No caso, você está como Tô usuário de como teste, né? isso, Depois a usuário de gente teste. estorna ele, tá? Tá certo. Aqui eu gero o pedido. Aí ele vai me abrir os campos da solicitação, né? O que que eu quero solicitar. Se eu for solicitar tabelionato de notas, aqui ele vai aparecer a especialidade conforme o cartório que eu selecionei. Tabelionato de notas. Exemplo, certidão de interruptor de escritura. Aqui eu vou colocar na descrição do serviço os dados, né? Aí eu posso colocar o livro, eu vou colocar aqui como teste. Vou marcar a finalidade que eu vou usar esse documento, conforme a LGPD. Em questão, o cartório provavelmente sempre vai ser atos processuais, né, procedimentais, ou práticas de atos notariais e registrais. Gera o requerimento. Aqui, como ele está em um ambiente de teste, ele está dando uma demorada mesmo. Vou atualizar a página. Aqui ele já gerou, né, gerou o requerimento. Vou selecionar o tipo de entrega. Creio que a maioria vai selecionar por meio eletrônico e envio o pedido. Aqui o pedido já foi para o cartório, aí ele vai ter os mesmos andamentos, né? Abertura, o recebimento, pagamento, execução e a finalização. Mostra na parte do financeiro, né, Rafael Nunes, onde ele pode acompanhar o extrato, né, do que está sendo Uhum, utilizado dos créditos. A isso. partir do momento que ele gerou o primeiro pedido, ele já deduz dos créditos, você pode ver aqui no seu extrato, no financeiro. Esse pedido, na abertura, a gente já deduz os créditos. Porém, se esse pedido ele for cancelado na abertura por envio que não era para o cartório, quando estornar, a gente estorna os créditos também, tá? Os créditos deles vão ser persistidos dentro da conta, quando debitados de fato, a partir do momento que ele passa da fase de recebimento. A partir desse momento, não é possível mais estornar os créditos, tá? O crédito ele pode ser estornado somente na abertura. Então, o cartório, depois de comprar os créditos, ele tem esse extrato aqui para acompanhar o que foi feito dentro do seu extrato com os créditos. Pode continuar, Rafael. Isso. Aí, caso o cartório ele precise do recibo, né, desse serviço, ele vai clicar aqui no menu financeiro. E aí, após, é só clicar no ícone de impressora.
Aqui automaticamente ele já emite o recibo do valor. E que ele já consta também o número do pedido e o site da SEI. Em questão do estorno, quer que estorne aquele pedido, Djalma, para demonstrar? Tornar aqui. Estorna o pedido. É bom isso, tá, Rafael? É bom demonstrar o estudo, por favor. O Santa, ele vai estornar o pedido pra gente. Desculpa, eu falei aqui, só um item. Esse pedido, o cartório pode imprimir o PDF dele, tá? Ou ele pode imprimir isso e anexar junto à documentação para o cliente, caso necessário, tá? Pronto, aqui foi estornada a etapa, né? Eu vou verificar o motivo. O que o Rafael Santa ele colocou como teste. Tá, e aí, feito isso, o pedido foi estornado. Eu posso cancelar o pedido, né? Aí eu coloco o motivo. Feito de forma errada, um exemplo. Aí eu cancelo o pedido. Se eu vir no menu financeiro novamente, aqui ele já me estornou, né, a fonte de custeio, os R$ 6. Aí a questão, mesma coisa com o e-protocolo, né, Djalma? Eu abrindo o pedido de e-protocolo para registro, envio o pedido, caso foi para o cartório errado, o cartório vai estornar, eu cancelo, ele vai me estornar esse valor da fonte de custeio dos R$ 6. Exatamente. Agora vamos para essa parte aí, ela é idêntica, né, como o Rafael falou, tanto para certidão como protocolo, ele é simples, o que você precisa fazer é adicionar os créditos e a partir daí utilizar. Se precisar estornar, lembrando que até a parte da abertura, você pode estornar esse pedido para ser estornado o valor, a partir dali não tem como estornar mais, tá? Agora, aqui na configuração do usuário, que vai ser a configuração do cartório, acho que você tem que entrar com o cartório de teste aí, né, Rafael? Cartório de homologação. Aí a gente vai no cadastro da conta do Banco do Brasil. Essa opção, como eu falei, ela tá pendente da assinatura do termo com o Banco do Brasil, tá? Mas o cartório, ele vai poder utilizar dessa opção de receber os emolumentos também pela SEI, via através de Pix, se o cartório tiver conta no Banco do Brasil, tá? Então, como a API a gente utiliza do Banco do Brasil, se ele tiver uma conta do Bradesco e ele quiser utilizar esses emolumentos, não é possível, tá? Ele só vai poder possibilitar a utilização de pagamento de emolumentos pela SEI se o cartório tiver Mas conta no Banco do tem que Brasil. ter conta no Banco do Brasil e vai ter que fazer adesão também, né, Djalma, no momento Exatamente. oportuno? Isso. Exatamente. A gente, assim que tiver liberado já com o Banco do Brasil, a gente vai enviar um comunicado e o cartório dá o aceite, e aí o cartório mesmo pode ir lá e cadastrar a conta que ele quer receber os emolumentos, tá? Se o cartório já tiver uma conta do Banco do Brasil cadastrado e quiser receber em outra, ele pode cadastrar as duas contas lá, tá? A gente vai fazer a distinção. Por exemplo, tem cartório que recebe os emolumentos da SEI, visualização, por uma conta do Banco do Brasil. Se ele quiser separar essas contas para ter um controle melhor dentro da serventia, ele pode cadastrar a conta que ele quiser aqui dentro, tá? Dessa forma, a gente encerra. A apresentação, ela é bem simples, tá? A gente procurou fazer o mínimo de modificação necessária para ficar mais viável para serventias. E assim que tiver liberado com o Banco do Brasil, a API, a gente comunica as serventias. Doutora, se tiver alguma coisa a acrescentar? Estou achando que minha internet está caindo. Doutora Belenice, doutora Maria Aparecida, já entregamos. Aí, se o pessoal tiver alguma dúvida, a gente pode esclarecer agora. Isso, estamos. Acho que pode parar a apresentação, Rafael, para a gente voltar para a tela e estamos à disposição. Enquanto vocês se preparam com as perguntas, eu só gostaria de explicar o seguinte: a medida provisória 1085, lá de 2021, ela tinha suprimido um artigo
eu fico. Vinícius, tem algumas perguntas ali, tá? Assim que a doutora finalizar, a gente coloca lá em ordem para responder. Tá, agora acho que eu consigo me situar aqui para saber se eu estou online ou não. Então, a medida provisória 1085 de 2021, ela tinha suprimido o artigo 42A da Lei 8935, que é a nossa lei, né, orgânica, e que permitia a cobrança de valores pelas centrais. Com a conversão da medida provisória na Lei 14.382, isso não passou. Então, o artigo 42A do 8935 voltou para o texto da lei. Tá? Aí, conciliando o artigo 42A da Lei 8935, mais a lei estadual que assegura essa cobrança, tá? Nós temos aí o fundamento para a cobrança desses valores pela SEI. Eu estou explicando isso porque provavelmente os senhores vão receber algum questionamento, né, dos clientes, o que é isso, o porquê desses R$ 6, etc., né? O cálculo que ficou demonstrado na Assembleia Legislativa é que isso é menos do que o valor de uma passagem de ônibus público, né, de transporte público, em que a pessoa teria que se deslocar até a sede do cartório para fazer esse pedido. Então, os R$ 6 foram considerados pela Assembleia Legislativa, que fixou tais valores, um valor módico e que, ao mesmo tempo, vai nos permitir administrar e continuar investindo para que a SEI tenha todo o preparo possível para atender, né? Porque a gente precisa, além de manter aquilo que a gente tem, nós precisamos sempre estar preocupados com a questão da segurança dos dados. E isso exige investimento constante. Além do aperfeiçoamento normal, a gente tem ainda essa preocupação, né, Djalma? Você pode explanar tudo que assegura nossos dados aí, como que funciona, rapidinho, para que os nossos colegas tenham fundamentação, tenham argumentos, digamos, para explicar para eventual cliente que se sinta inconformado? O primeiro ponto, a gente pode tratar da questão de provimento, tá? O antigo provimento 74, isso também eu acho que está na CNGC, que a SEI já tem que manter as cópias de segurança de todos os arquivos, tá? Então, a gente tem que ter um custeio dessa requisição. Um outro serviço é o serviço de prestação de serviço para os órgãos públicos, que, na verdade, a SEI acaba sustentando 90% da gratuidade para agilizar os processos internos. Para o cliente, é agilidade no seu processo, né, de solicitação, um serviço que, por exemplo, demoraria um pouco mais de 48 horas, a gente pode agilizar principalmente com a cobrança dos emolumentos na hora, você consegue pedir isso para o cartório, e o cartório fornecer o serviço num prazo mais rápido, né? Não esperando, exemplo, 48 horas de pagamento ou 24 horas, tanto da parte do cliente como do cartório, tá? E na questão de segurança, a gente tem que ter a segurança não só a segurança dos dados, mas a segurança agora da LGPD, né? Tem que ter profissionais tratando dos dados, todos ali dentro da SEI, para que esses dados não sejam utilizados de forma errada, né? Esses são um dos motivos que pode colocar, mas eu acredito que o principal seja a questão da celeridade dos serviços. A gente está levantando o serviço para que esse serviço possa sair para o cliente de uma forma mais rápida. Se ele utilizar a condução de ônibus, isso daí ele pode pagar, mas o que ele não pode recuperar é o tempo perdido dentro desse trajeto. E no caso, a gente está fazendo esse serviço exatamente para agilizar esses procedimentos. Perfeito.
Nós temos várias perguntas aí no bate-papo. Caso essa conta será apenas para solicitações dos pedidos, segundo o ofício de Várzea Grande, deve estar se referido à conta do Banco do Brasil, seria isso? Bom, é uma conta normal, só tem que fazer a adesão, né? Informar, cadastrar essa conta para que possa ocorrer essas transferências quando utilizados os créditos da SEI, não é isso, Djalma? No caso dos R$ 6, ele é o inverso, tá? O cartório, para comprar créditos, ele utiliza o Pix, tá? É o que está ali dentro. Essa conta vai ser para receber os emolumentos. Um exemplo, um cliente solicita no e-protocolo uma certidão. Você passa o orçamento hoje falando para ele depositar na sua conta ou passa um boleto para ele poder pagar. Então, esse prazo, quando é um boleto, você tem que aguardar o boleto compensar. E quando é um depósito, você tem que conferir na sua conta se foi recebido. O que a gente vai colocar o cliente tem crédito? Tem. O valor da certidão, a gente debita dos créditos dos clientes e já passa isso para o cartório. Então, o cartório já recebe isso imediatamente. Então, não precisa ficar esperando esta confirmação. A SEI, ela faz essa transação, você confere no seu extrato e você confere na sua conta. Então, a conta do Banco do Brasil é para você receber os seus emolumentos, tá? O emolumento do serviço, tanto de registro como para os dois tipos de pedido de certidão e pedido de protocolo. Isso é importante frisar, já respondendo às outras questões que estão no bate-papo, os R$ 6, ele não vai para o cartório. Os R$ 6 ficam na SEI, na conta específica da SEI. O que o cartório vai receber são os emolumentos que são devidos pelo serviço que ele prestará. Então, não é assim, vai os R$ 6 mais os emolumentos e depois vocês devolvem os R$ 6. Não. Os R$ 6 vão para a SEI e os emolumentos vão para a conta do cartório. Se o cartório não tem conta no Banco do Brasil, respondendo a pergunta da Cristiane, de Nossa Senhora do Livramento, ele vai continuar recebendo os emolumentos como ele tem recebido normalmente, tá? O que é que permite a utilização dos créditos? O pagamento ser rapidinho, não ficar dependendo daquilo de um dia para isso, outro dia para aquilo, e acelera, inclusive, no cartório. Por quê? A confirmação vai ser imediata, não vai ficar necessitando o controle lá para verificar se houve ou não houve transferência daquele valor. Isso vai aparecer para o cartório. O cartório vai saber quando o pagamento ocorreu por meio dos créditos ou ele deve aguardar a pessoa encaminhar o comprovante de pagamento daqueles emolumentos daquela certidão, tá? Isso torna mais célere, mas não é obrigatório para o cartório. Ele pode continuar se utilizando das formas de recebimento que ele já se utiliza. Mas é sempre bom lembrar que o nosso cliente ele quer celeridade, né? Então, não adianta a gente emitir uma certidão eletrônica em 2 ou 4 horas, mas ficar demorando 5 dias, uma semana, 2 dias para ler o pedido do cliente, para fazer orçamento para o cliente, para voltar ali e verificar que ele enviou o comprovante de pagamento. Aliás, a gente tem recebido muitas reclamações, especificamente de alguns cartórios aqui do estado, em que não há o atendimento por meio da SEI ou por meio do SAEC, enfim, por meio das centrais, seja estadual ou nacional, dentro dos prazos previstos na Lei 6.015. Como houve alteração nos prazos da Lei 6.015, houve também na própria Lei 6.015 uma previsão de que o descumprimento daqueles prazos ali podem levar, inclusive, à perda da delegação, tá? Então, acho que tem colega aqui no estado que não está se antenando, não está antenado com a seriedade que é o cumprimento dos prazos regulares, tá? Porque isso pode ter consequências bastante nefastas, né?
E a gente tem feito o possível, quer dizer, entrado em contato, o pessoal da SEI entra em contato quando a gente percebe, quando a pessoa reclama, mas isso aí é uma função de cada cartorário, cada notário, cada registrador tem que acompanhar a sua equipe da SEI e verificar se as coisas estão sendo feitas dentro do prazo regular, que não é possível que a pessoa deixe, tá, de observar aquilo que as corregedorias, tanto a nacional quanto a estadual, estão observando dentro das plataformas eletrônicas, porque elas estão presentes com a possibilidade de verificar tudo o que está acontecendo, inclusive os atrasos, já que as correções estão previstas para poderem acontecer a qualquer momento e de forma online. A gente nem está sabendo que está sendo correcionado e a corregedoria ou o juiz corregedor permanente pode estar fazendo uma correção online no nosso cartório e verificando os prazos de atendimento, inclusive, tá? Então, o maior problema nosso tem sido lidar com os atrasos de vários colegas, de vários cartórios aqui no estado. E, coincidentemente, parece-me que são, via de regra, sempre os mesmos, né? Só para terem uma ideia, nós mesmos temos dificuldade de conversar com o cartório, porque não responde pela SEI, não atende telefone, né? Então, não responde e-mail. Quer dizer, o que está acontecendo? A comunicação é essencial para que a nossa atividade possa fluir sem reclamações na ouvidoria, seja da NOREG ou da corregedoria, né? Voltemos às perguntas aqui. Os 80% não a partir de agora. O cartório do primeiro ofício de Feliz Natal está pedindo-se o valor dos 80% que nós temos retido em cima de buscas. Não são aquelas buscas que vocês fazem no cartório. É aquela busca feita pela própria central, que se digita o nome ali e tal, e as visualizações. Esses 80%, eles vão continuar sendo retidos por um prazo de 3 meses. Daqui a 3 meses, nós vamos analisar se, com os valores que a gente está recebendo diretamente do cliente, ou seja, esses R$6 que estão sendo acrescidos nos pedidos de certidões e protocolos, se esse montante é suficiente para que a gente, enfim, cumpra todas as obrigações da SEI. Nós temos espaço para pagar perante o servidor, né? De servidor, de nuvem, temos funcionário, etc. Caso seja suficiente, a gente já vai devolver retroagindo a essa data, retroagindo a data que entrar em vigência. Se não for suficiente a arrecadação desses R$6, nós vamos continuar nos utilizando dos 80% até que seja possível suprir. Isso porque nós não temos a experiência ainda de saber se esses R$6 serão suficientes ou não. Tá? A próxima pergunta. Só que tudo isso é passível de prestação de contas e daqui a 3 meses nós vamos nos reunir novamente, a diretoria vai se reunir novamente, o contador vai fazer essa verificação para nós, sendo suficiente, a gente estorna. E esse valor dos 80% que é retido, ele não é misturado com outras coisas da NOREG, ele é específico para a manutenção da SEI, tá? Então, o cliente irá gerar previamente o PIX. Contigo aí, já uma pergunta do Tiago. Deixa eu achar ela aqui, doutora. Mas é isso mesmo, Tiago. Exatamente, o cliente ele compra o Pix, tá? Ele faz o Pix. Se o cliente, exemplo, fazer um Pix de R$20, aí ele utilizou esses R$20 e for fazer, e aí o valor dos emolumentos deu maior que isso, antes do cliente poder solicitar o pagamento dos emolumentos com crédito, a própria plataforma avisa ele que ele não tem crédito suficiente. Então, ele vai lá, acrescenta mais créditos e aí complementa os valores pendentes.
Quanto à pergunta do primeiro ofício de Sinop, não é possível, porque para que a gente pudesse conseguir isso, há necessidade do desenvolvimento de uma API específica entre CEIA, Noreg, banco, e o banco que topou com menores taxas, etc., foi o Banco do Brasil. Então, parece simples para vocês, mas então vocês vão lá, cadastram o número de outra conta, etc. Só que isso tudo é automatizado. Então, o cartório é uma conta. Agora, a automatização vai envolver centenas de contas e milhares de clientes. Então, não é possível que a gente fique fazendo isso manualmente para destinar para uma outra conta, Bradesco, etc. Aí vocês podem continuar recebendo do jeito que vocês recebem. Aqueles que querem ter a facilidade de receber por meio de créditos, conforme a gente fez essa cooperação com o Banco do Brasil, ele vai precisar ter conta no Brasil, senão ele vai continuar recebendo da mesma forma, tá? A pergunta lá é referente ao tempo que vai ser creditados emolumentos. A gente acredita que era um prazo aí, o banco dá para a gente até 45 minutos da API, tá? Então é por isso que a gente fala 45 minutos da transferência dos emolumentos. Às vezes cai na hora, às vezes demora um pouco, às vezes 15, até 45 minutos, tá? Que para quem optar por essa solução e o cliente pagar, esse é o prazo que o banco coloca dentro da API para transferência. Lembrando que se tiver algum erro de transação, a própria API do banco comunica, ele já estorna os valores e a gente comunica também o cartório. Toda a comunicação de transferência de emolumentos, ela vai ser comunicada no chat do pedido, tá? Então, quando fizer um pagamento, a gente coloca no chat que o pagamento foi feito e já coloca o recibo lá dentro para o cartório conferir, tá? Aí fica mais fácil. Tem uma pergunta ali para trás que passou e eu gostaria de responder. Alguém perguntou a respeito da comunicação entre serventias, de transferência de matrícula, etc., se vai ser cobrado, tá? A comunicação entre cartórios, lá usando isso não vai ser cobrado, né, Djalma? O que vocês têm que fazer é repassar o valor que quem vai averbar que houve abertura de matrícula em outro cartório tem direito, conforme está previsto lá no item 19 da tabela C de emolumentos, tá? Não há o acréscimo dos R$6. Então, frisando, os R$6 são para pedidos de certidões e para protocolos, tá? E protocolo. Outra coisa, tem umas perguntas aí que a gente Só uma observação desse, não doutora. entendeu. Uma observação desse da transferência de matrícula, o que pode ser feito se o cartório quiser receber os emolumentos da outra serventia via Noreg, usando os créditos, futuramente a gente pode fazer isso também para poder agilizar o processo, tá? O pedido ele continua gratuito, mas a gente deixa a opção lá de um cartório para o outro já pagar os emolumentos com créditos que está na CEI. E aí a gente já facilita isso também lá dentro. Luana, a sua pergunta é bastante propícia, mas eu queria dizer o seguinte, que nós não prestamos serviços de despachante, tá? Nossos serviços nunca podem se confundir com serviços de despachante. Inclusive, há vedação legal para isso. O que existe na Lei 8935, no artigo 7º, no parágrafo único, é a previsão legal de que o tabelião pode providenciar tudo que for necessário para a prática dos seus atos. E ele não pode cobrar para fazer isso, tá? Então, se eu, tabelião, me proponho a solicitar a certidão do registro de imóveis para lavrar a escritura, eu vou repassar para o cliente tão somente o que o cliente pagaria se ele próprio fizesse o pedido. Ou seja, a certidão, o valor da certidão no cartório de registro de imóveis e mais os R$6 da CEI. Despachante cobra para prestar serviço. Notários, registradores não cobram como despachantes. Eles podem intermediar os atos, praticar todos os atos preparatórios necessários, mas não podem cobrar, a não ser aquilo que cobrariam pela prestação de serviço normal, tá? Sim, então, desconsiderando essa questão do despachante, que eu acho que eu entendi o que você quis dizer,
no sentido de intermediar para poder fazer aquilo que vai ser feito, é só nesses casos que vai se acrescentar os seis. Quando o cartório estiver se comunicando com outro cartório numa conversa interna isso não é devido. Não se cobra para o cartório se comunicar, só se cobra se o cartório estiver prestando um serviço, fazendo um pedido para o seu cliente para poder agilizar os serviços, ou seja, exatamente aquilo que o cliente pagaria dentro da SEI, emolumentos para o cartório, mais os R$ 6. Letícia, eu também não entendi direito a sua pergunta. Chegou a entender, Djalma? Vamos lá, eu acredito que sim, tá? Por exemplo, se as custas do cliente é R$ 30, se você for utilizar a SEI para poder solicitar um serviço para uma outra serventia, sim, você deve acrescentar no pedido do cliente mais R$ 6, porque você vai ter que pagar esses R$ 6 na SEI. Se foi isso que eu entendi. Então, sempre quando você precisar do serviço da SEI, de um pedido, você tem que acrescentar esse valor, e esse valor tem que sair lá no recibo do cliente, com mais esse. Aí, lá no recibo do cliente, pode colocar o número do decreto lá, dizendo que tem uma cobrança a mais para solicitação de outro cartório. Na verdade, não é decreto, é lei, né? Ah, Isso lei, já é desculpa. anunciado. Toda vez que qualquer usuário da SEI for fazer algum pedido por lá, ele tem que dar o aceite, ele tem que concordar com aquilo, senão não é possível que ele continue, tá? Sobre certidões de testamento. A central de testamento ela tem um módulo próprio aí no SEI, né, Djalma? Sim, faz um tempinho que a gente não mexe, eu acho que o pessoal da Noreg aí pode verificar, eu acho que já tem até um pedido específico lá para isso, mas eu não sei, eu não trabalhei nele, da doutora, eu nem sei se nele vai ser cobrado, eu acredito que não, tá? Quem tá aí, o Matheus, o Nunes, pode me informar o pedido de testamento lá dentro, como é que tá funcionando? Não tem cobrança, Djalma. Então continua da mesma forma, Continua da tá? mesma forma, é isso. Bom, Rafael, passa para eles, por favor, todas as formas de entrar em contato com vocês aí diretamente na SEI, porque assim, a gente não vai conseguir esgotar aqui todas as dúvidas, até porque daqui para frente é que vai entrar em funcionamento e as dúvidas, eventuais situações que aparecerem enfaticamente terão que ser tratadas individualmente, né? Então, por gentileza, passe todos os contatos, como é que vocês aí na SEI podem ser acionados rapidamente. Eu gostaria também que disponibilizasse o link ou o texto da legislação, tá, Rafael? Para que todos possam manter isso informado para a sua equipe dentro do cartório. E, novamente, eu peço a todos os senhores que observem os prazos, não só pela SEI, como por todas as centrais eletrônicas em nível nacional, os prazos devem ser cumpridos, tá? Tem gente que está expedindo certidão dentro de 4 horas, só que até chegar a expedição de certidão demora 5 dias. Então, o prazo para fazer orçamento, para dar respostas, etc., não pode ser maior do que o próprio prazo para fornecer a certidão, né? Olha, a pergunta que ele faz é assim, ó, o cartório de Nova Ubiratã. Como é que eles vão identificar que o cliente pagou com crédito os R$ 30 de emolumentos? Lá no extrato que a gente demonstrou, lá vai estar escrito que foi pago o emolumento com o pedido número tal, a descrição vai bem certinha. A questão desses emolumentos, a gente vai, tem um vídeo que já está gravado,
A gente vai mandar para todos os cartórios, do início ao fim do processo, mostrando aonde que o cliente vai utilizar, aonde o cartório vai utilizar, aonde vai estar a descrição da que foi cobrado os emolumentos e o extrato dessa cobrança, tá? Então, ela está tudo dentro do extrato do cartório. Assim que for liberado essa assinatura do convênio lá com o Banco do Brasil, a gente disponibiliza já o link para todo mundo assistir do início ao fim, tá? Que eu acho que ficou mais fácil do que explicar o procedimento. Djalma, mas deixa eu fazer uma perguntinha para você. Nós tínhamos combinado que lá para o nosso funcionário aqui dentro do cartório, ele vai acender uma luzinha diferente, vai ter uma informaçãozinha diferente de que aquilo ali foi quitado com crédito da SEI, para ele saber que já está quitado e poder dar andamento no pedido? Sim, a gente colocou isso lá no extrato. Eu vou achar um extrato aqui, aí eu já Isso, por compartilho. favor, demonstre. E outra coisa, eu acredito que o cartório de Feliz Natal fez uma pergunta ali, se é possível retirar esses créditos, caso o usuário tenha depositado um valor maior ou cancele o pedido, antes da gente explicar, porque a gente até demonstrou aqui que há possibilidade de estorno, né? Então, sim, é possível. O cliente pode cancelar o pedido. Agora, se ele não cancelar o pedido, não estornar o pedido, o valor não vai ser devolvido, o valor devido. A plataforma não vai cobrar a mais do que aquilo que realmente foi informado. Agora, se o cartório, talvez a pergunta seja essa, se o cartório informou que era devido R$ 35, ele pagou R$ 35 e na hora de selar o pedido, ele viu que tinha uma página a menos e que é R$ 32, por exemplo. Esses R$ 3 a mais dos emolumentos, é possível ser devolvido pelo cartório, Djalma? A gente não fez nenhum mecanismo de retirada de créditos, mas é possível sim. O único problema da retirada de créditos é que para cada utilização que a gente dá em API, a API cobra um valor em centavos lá dessa transação. Então, é possível fazer essa demanda sim, tá? Inclusive, quando for liberado, a gente vai dar a opção do cartório, se ele quer receber de imediato o valor ou se ele quer receber no final do dia. Por que a diferença? Porque se durante o dia ele tiver várias transações, ele vai ser taxado várias vezes. E se for no final do expediente, com a transferência única, ele é taxado uma única vez. Então, a gente vai estar com essa opção lá no termo de adesão, tá? Mas nada impede também, porque veja bem, a partir do momento que os R$ 30 de emolumentos, usando o exemplo aí do cartório de Nova Ubiratã, a partir do momento que debita do crédito da SEI, ele é transferido para o cartório. Aí o cartório pode fazer a devolução para o cliente normalmente, como faria se tivesse entrado em uma outra conta que não fosse essa, tá? Ele vai E ter os ali créditos? pedido, vai dizer, olha, os emolumentos, o seu depósito prévio foi maior do que o valor dos emolumentos, o senhor tem direito ao estorno de valor de tanto, por favor, informe a conta, né? Tá? O Rafael Nunes, Vai ser desse jeito mesmo, tá? Segundo o ofício de Várzea Grande. A gente compra os créditos, é debitado do nosso crédito, e aí o cliente vai nos ressarcir. Como a gente já sabe qual é o valor fixo, a gente, ao cobrar o valor da certidão, já cobra também o valor de R$ 6 assim. Lá já gera o recibo para a gente poder mandar para o nosso cliente, tudo tranquilo. Igual fazemos na plataforma do CRC, perfeito. Bom, para mim, esgotei aqui, fico aberta a outras questões, não só hoje, mas o pessoal da central aí da CEI está o tempo inteiro em contato e vai passando eventuais dúvidas que a gente tenha que tratar. Então, devolvo a palavra para ti, Verenice. E agradeço, Djalma, os demais aqui, todos os nossos colegas que atentamente participaram aqui conosco, né? E estão preparados para os novos desafios. Eu também quero agradecer a você, Cida, nosso diretor de tecnologia, o Djalma, toda a nossa equipe. Foi um ano bem duro aí, né? Que a gente não tínhamos que continuar prestando serviço, a gente não tinha recursos financeiros
e aí foram utilizados nossos próprios emolumentos, e agora, graças a Deus, a gente vai começar. Daqui 3 meses a gente vai ter uma ideia do que significa isso realmente em termos financeiros. Queria ratificar tudo que foi dito com relação ao Banco do Brasil. A Noreg não está pedindo para abrir uma conta no Banco do Brasil, quem não tem, mas está claro que a utilização da conta do Banco do Brasil vai agilizar a prestação de serviços. O Banco do Brasil tinha mandado um termo que foi para o jurídico, que tinha algumas cláusulas que não tinham nada a ver, e aí agora já recebemos aqui de volta, foram tiradas essas cláusulas, a gente já vai assinar e passar para você, Cida e Djalma. Então, isso o Banco do Brasil é um facilitador, né? Eu acredito que a reunião foi bem produtiva, as dúvidas foram sanadas e outras surgirão no dia a dia. Então, estamos também aí abertos para qualquer dúvida que surgir, a gente trabalhar junto. Como eu disse lá no início, eu desejo que esse ano de 2023 seja melhor que o anterior, que a nossa atividade consiga várias coisas bacanas aí. Que Deus abençoe todos nós. Muito obrigada, colegas. Vocês viram aí que a gente trabalhou bastante para conseguir a legislação estadual, tem legislação federal amparando. Acredito que não teremos problema com os clientes. Claro que no início eles vão questionar o que é isso, mas nós estamos bem fundamentados, tá? Um excelente ano de 2023 para todos. Muito obrigada. Oi, Arimateia, Edivaldo, Dirceu. Era bom todo mundo colocar o rosto para a gente fazer uma foto da primeira reunião do ano. O que que vocês acham? Manuela, Cris, aí, Mara. Vinícius, faz uma foto bem legal aí, ó. Roberto. Eu chamo de foto porque eu sou antiga, tá, gente? Não é foto que nós vamos fazer, eu acho, não. Ricardo. Vinícius vai fazer, tá, gente? Nete. Roberto, você está muito sério, muito pensativo. Vinícius. Joia. Muito obrigado a todos. Um abração.